Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês em mais essa noite. Estamos iniciando agora mais um momento de estudo, o estudo da Palavra de Deus. Desejo que Deus possa falar ao teu coração, que você possa aprender daquilo que Deus tem preparado para ti, daquilo que Deus deseja que a gente viva como crentes em Jesus Cristo. Nós estamos aprofundando as cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, enviadas por Jesus através de João. E na semana passada nós estudamos a carta enviada à igreja em Éfeso e hoje nós queremos olhar para aquilo que nós podemos aprender para as nossas vidas e para a nossa comunidade com a carta enviada à comunidade em Esmirna. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 até o 11. Apocalipse 2, versículo 8 até o 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e voltou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para aprová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Até aqui a leitura. Estudando um pouco sobre a cidade de Esmirna, a gente pode descobrir que se tratava de uma cidade muito importante, bastante populosa do primeiro século, uma cidade que era reconhecida por sua beleza, uma cidade muito bonita, que ficava localizada à margem do mar Egeu. Esmirna possuía um vínculo muito forte com Roma, que era a capital do Império Romano, e devido à sua grande população, à sua localização estratégica, também contava com muitos judeus que estavam nessa cidade para estabelecer comércio, para fazer ali os seus negócios. E o Evangelho também alcançou muitas pessoas nesse lugar. A Bíblia não deixa muito claro como foi o início dessa igreja em Esmirna, mas é muito provável que se trata de mais uma comunidade fruto do ministério de Paulo, mais precisamente, provavelmente durante a sua 3ª viagem missionária. Lá em Atos capítulo 19, versículo 10, nós lemos que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos. Se a gente tomar esse período, essa viagem missionária como base, então a comunidade foi fundada entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Alguns pesquisadores cristãos sugerem que Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo nessa comunidade. Essa informação também não é encontrada na Bíblia, são registros extra-bíblicos, mas não significa que ela seja mentira, que ela seja errônea, mas simplesmente ela não está na Bíblia. São relatos históricos, de pesquisadores históricos. E o relato histórico que nós temos sobre a vida de Policarpo apresenta muitas semelhanças com aquilo que Cristo diz a essa comunidade por meio dessa carta. Policarpo foi um cristão fiel, um líder exemplar, e por causa da sua fidelidade a Cristo, ele teve uma espada cravada em seu coração e o seu corpo foi queimado numa fogueira. Isso porque ele se negou a reconhecer o imperador como sendo uma divindade, como sendo o Senhor sobre toda a nação. Quando foi ordenado que ele negasse a Cristo para receber a liberdade, alguns historiadores dizem que a resposta dele ao imperador foi: vocês acham que eu tenho medo de um fogo passageiro? Vocês é que deveriam ter medo do fogo do julgamento eterno. Então esse foi Policarpo, alguém que viveu aquilo que a comunidade de Esmirna também experimentava. Por isso, podemos acreditar que ele fazia parte dessa comunidade. Mas, entrando então no texto que nós lemos, temos logo no versículo 8 a saudação de Jesus,
uma saudação que ele faz a todas as comunidades, que traz algumas características interessantes. E aqui Jesus se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver, morreu e voltou a viver. E isso é uma palavra que é importante para essa comunidade, que está em harmonia com aquilo que a comunidade está enfrentando e principalmente com aquilo que a comunidade irá receber ao longo desses versículos, ao longo desta carta. Logo no versículo 10, nós temos também a afirmação de que eles não deviam ter medo do que irão sofrer, de que eles deveriam ser fiéis até a morte, que Cristo lhe daria a coroa da vida. Somente aquele que venceu a morte, que morreu e voltou a viver, tem autoridade para dizer isso. Somente alguém que derrotou a morte pode dizer: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E o elogio que a gente vê essa comunidade recebendo fala das suas dificuldades. É interessante que a carta cita as aflições, a pobreza, a blasfêmia. É isso que vem como um elogio para eles. Muitos crentes da cidade de Esmirna viviam em extrema pobreza. Mesmo morando em uma cidade muito rica, muito poderosa, viviam em situações difíceis. Como eu disse, era uma cidade que tinha muito relacionamento com Roma, muito fiel a Roma. Por isso, quando alguém se convertia ao cristianismo, alguém se convertia à fé cristã, essa pessoa provavelmente seria demitida do seu emprego. Se fosse dono de um comércio, as pessoas deixariam de frequentar o seu comércio, então não teria lucro, não teria como sobreviver. E quando alguém deixava de declarar o imperador como Senhor, para declarar que Cristo era o Senhor, Cristo é o Senhor, então ele tinha certeza de que isso teria um custo muito alto. Isso poderia custar o seu status na sociedade, a convivência com as pessoas, poderia custar o seu sustento financeiro para que ele pudesse sobreviver, comprar alimento, enfim. E muito provavelmente essas pessoas temiam que a sua vida fosse tirada. Mas mesmo sendo pobres financeiramente, materialmente falando, os crentes de Esmirna eram, na verdade, muito ricos. É isso que Jesus diz a eles. Sei que vocês são pobres, mas na verdade são ricos. Possuíam riquezas que a cidade de Esmirna não conhecia. Muitos ali naquela cidade não conheciam. Uma riqueza espiritual que não podia ser contada. E muito mais importante, uma riqueza ainda muito mais importante que eles tinham, é a afirmação de Cristo no versículo 9. Conheço as tuas aflições. Isso é um consolo em meio à perseguição. Saber que o Senhor não é indiferente àquilo que eles estão passando deve ter sido uma mensagem de muito alívio para eles. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma situação difícil, saber que Deus está do nosso lado nos dá uma energia extra para enfrentar a dificuldade. E eu creio que foi assim que aquela comunidade também sentiu. Conheço a tua aflição, Deus não esqueceu da gente. Nós estamos sofrendo, mas Deus está conosco. Isso é a maior riqueza que eles tinham. E muito desse sofrimento que eles tinham eram causados pelos judeus. Por esses judeus que é dito no texto, que acreditavam ser sinagoga de Deus, que acreditavam ser os únicos donos da verdade de quem era Deus, e por isso eles faziam oposição aos cristãos de Esmirna. Constantemente eles acusavam esses cristãos diante dos tribunais romanos, levavam eles para ser julgados, levavam eles até Roma, apresentando eles como pessoas contrárias ao império. Por isso que eles são chamadas de sinagoga de Satanás, porque eles não estavam apenas acusando os cristãos, mas eles estavam se colocando contrários ao próprio Cristo. Então, no versículo 10, que já foi comentado um pouco, Jesus traz um grande desafio para essa comunidade, mas também traz uma palavra de enorme conforto para eles. Ele afirma que aquele sofrimento que eles estavam passando ainda iria piorar. Ainda viria coisas piores. Alguns seriam jogados na prisão, sofreriam por um período, mas aquele que permanecesse fiel receberia a coroa da vida. Isso também é uma palavra de alívio. O nosso sofrimento é pesado, está difícil, mas se formos fiéis receberemos a coroa da vida. Em muitas ocasiões, esses judeus que levavam os cristãos aos tribunais conseguiam com que eles fossem presos e não poucas vezes isso era certeza de morte.
Como nós vimos sobre Policarpo, que se recusou a adorar o imperador, a declarar o imperador como Senhor, e isso era considerado um crime muito grave. E ele então foi condenado à morte e muito provavelmente muitos outros irmãos de Esmirna também foram condenados à morte. Mas é importante perceber também que nada foge do controle de Cristo. Eles são avisados de que a perseguição iria durar 10 dias. Vocês irão sofrer, mas a perseguição irá durar 10 dias. Tudo estava sob controle de Deus. O sofrimento viria, mas não seria eterno. Tinha hora para começar e tinha hora para acabar. Satanás poderia até perseguir a igreja, ele até pode perseguir a igreja, mas ele não pode ir além daquilo que Deus lhe permite. Além disso, saber que Deus está no controle da situação, que Ele conhece as nossas dificuldades, renova a nossa esperança, nos dá força para que a gente possa perseverar. Sabemos que se permanecermos fiéis, mesmo que isso custe a nossa vida, temos a certeza de que receberemos a coroa da vida. E eu afirmo que nós sabemos disso. Nós cremos nisso, pois a gente ouve diversas vezes falar a respeito disso. Não é só em Apocalipse, ao longo de todo o Novo Testamento, Jesus repete que aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Os apóstolos são instruídos por Cristo e nos deixam isso claro. Mas eu questiono a cada um de nós agora, será que nós vivemos isso? Nós sabemos, mas será que nós vivemos dessa forma? Não menosprezando o seu e o meu sofrimento, mas quantas vezes passamos por situações que são muito menores do que aquela que os irmãos, que os cristãos de Esmirna estavam enfrentando. E a gente desanima, a gente questiona a fidelidade de Deus. Por que Deus permite que eu passe por isso? Por que Deus permite que eu sofra? Situações que são mais leves do que aquela que os cristãos de Esmirna estavam enfrentando, nos faz entrar em desespero, nos faz esquecer daquilo que Deus prometeu para nós. Sabemos que devemos permanecer fiéis, que Deus conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, que Ele está conosco em todos os momentos, mas temos muita dificuldade em lembrar disso diante das nossas lutas diárias. Viva com essa certeza. Esse é o chamado de Cristo, para que a gente viva na certeza de que Ele conhece as nossas aflições, de que Ele está conosco, de que tudo está sob o seu controle. Se o texto acabasse aqui, eu creio que aquela comunidade já teria experimentado um grande conforto ao ler essas palavras. Se fosse até esse versículo, eu creio que eles já estariam satisfeitos com aquilo que eles receberam. Mas então vem o versículo 11, onde Cristo promete que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Os cristãos de Esmirna, no primeiro século, literalmente não faziam ideia de como terminaria o dia quando eles acordavam. Eles não sabiam se suas cabeças estariam grudadas ao seu corpo no final do dia. Suas vidas estavam constantemente correndo perigo. Diariamente eles recebiam no grupo do WhatsApp da comunidade a notícia de que mais um irmão de fé foi jogado numa jaula com leões, teve sua cabeça decapitada, teve o seu corpo queimado numa fogueira. Essa era a realidade daqueles irmãos de Esmirna. Dia após dia eles ouviam notícias de que os cristãos estavam sofrendo na mão dos inimigos, de que as pessoas que estavam com eles na comunhão de domingo, na segunda-feira foi presa. Então era uma comunidade que vivia a pressão, que vivia a agonia da perseguição. Mas eles viviam também diariamente com aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, os crentes de Esmirna poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas tinham a promessa de que se permanecessem fiéis, se vencessem essa batalha, jamais teriam que enfrentar o lago de fogo. Pelo contrário, no dia do Senhor receberão a coroa da vida. Essa carta continua sendo tão relevante quanto ela foi para aquela comunidade há 2000 anos atrás. Diariamente, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é convocado a permanecer fiel, a não temer o sofrimento passageiro que nós temos aqui,
mas a focar nossa esperança na alegria eterna que receberemos de Cristo em seu reino. Cristo está dando esse desafio a cada um de nós, o desafio de permanecer, de perseverar, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as coisas parecem não fazerem sentido. Cristo está no controle e nos afirma: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Eu não sei o que você já teve que enfrentar ao longo da sua vida. E eu não tenho autoridade de mim mesmo, em mim mesmo, para dizer que você não tenha medo, para pedir que você não tenha medo. Mas eu sei de alguém que conhece toda a sua vida. Eu sei de alguém que conhece até mesmo aquela sua dor mais íntima que você esconde de outras pessoas. E Ele deseja colocar em seu coração a força necessária para superar e suportar toda a dor e sofrimento. Eu quero convidar você agora a baixar a tua cabeça e ter uma palavra de oração, para que a gente se entregue diante desse Deus que nos ama e que conhece a nossa aflição. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por mais esta palavra, pela oportunidade que nós temos de estudá-la, por aquilo que o Senhor deixa a nós através dessa carta enviada à comunidade de Esmirna, Pai. Obrigado pelo testemunho de fé que muitos que vieram antes de nós deram do amor que eles tinham a Ti, Senhor. Dê a nós força, perseverança, fidelidade para permanecermos contigo. Para permanecermos contigo mesmo quando a situação se mostra contrária, mesmo quando a situação está de forma que a gente não consegue compreender o porquê, quando tudo parece perdido, que a gente permaneça fiel a Ti. Que a gente se lembre de que Tu estás conosco, de que Tu conheces o nosso sofrimento, a nossa aflição, Pai. Que a gente se lembre de que não estamos sozinhos neste mundo e de que nós não fomos feitos para permanecer neste mundo, mas temos a promessa de que, se formos fiéis, receberemos a coroa da vida e uma morada em Teu reino, Senhor. Pai, eu Te peço, abençoe a cada um dos irmãos que estão me assistindo agora, que Tu possa estar na vida deles, se manifestar na vida deles de forma que eles consigam entender e reconhecer o Teu amor, que eles consigam perceber o Teu agir, Pai. Entrego em Tuas mãos a vida de cada um, para que Tu nos abençoe e nos guarde conforme a Tua vontade. Oramos confiando no Teu amor e na Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero convidar vocês a continuar acompanhando a nossa série de estudos sobre as cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Na semana que vem, terça-feira à noite, teremos mais um estudo e eu convido você a acompanhar aquilo que nós temos aprendido de Cristo a partir destas cartas. Me despeço de vocês desejando que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de cada um. Um forte abraço e até mais.